Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos dar continuidade a essa lição de número 12 e vamos continuar falando sobre a unção preciosa. E hoje em especial nós vamos falar sobre mais uma preciosidade da unção, né? Que a unção nos concede, que é a adoração. Quando nós, no domingo passado, começamos, né, falando sobre a unidade cristã, a importância do congregar, né, logo nos vem à mente também a adoração. Se nós nos reunimos, qual seria o nosso propósito enquanto o povo de Deus quando nos reunimos, né? Essa é a pergunta. Quando nós estamos juntos, qual é o nosso propósito? Quando nós nos congregamos, né, quando nós vamos à igreja, qual o nosso propósito, né? Entre os cristãos é muito claro, né, esse propósito, porque antes de mais nada, nosso principal objetivo é a adoração a Deus, né? Prestarmos um culto ao nosso Deus. E é muito interessante esse estudo que ele fala várias comparações, né? Tanto na época do Antigo Testamento quanto o que nós vivemos nos nossos dias. E quando se trata de unção e adoração, a lição ela nos traz à memória umas características bem interessantes, né, do povo de Deus. Quando Davi escreveu aquele salmo falando sobre o derramar do óleo, né, sobre a cabeça, sobre a unção que acontecia a partir daquele momento, na verdade, naquela mesma época, o povo, ele ia para o templo, né, o templo de Jerusalém, adorar o Senhor lá. E o interessante é que aquele templo de Jerusalém, ele estava localizado no alto de um monte, né? E quando as pessoas, até mesmo o próprio Davi falou em vários salmos, né? Quando as pessoas subiam para aquela santa cidade para adorar a Deus, né? Elas subiam, iam para o templo e o seu propósito, quando ia para o templo era adorar. Então, muitas vezes Davi ele usava a expressão subir, vou subir, não relacionados a vou subir para o céu, para a glória. Não, ele estava muitas vezes falando que iria subir, mas como se fosse um sinônimo de adorar ao Senhor. Então, aquele congregar desde a antiguidade do povo de Deus, eles se reuniam para a adoração, né? Para adorar a Deus. A adoração, ela é fruto do generoso derramar da graça de Deus. Deus, em sua infinita graça que opera em nós, né? Com suas infinitas bondades derramadas em nossas vidas, Ele nos dá motivos de sobra para adorarmos a Ele, né? E aí, no caso, a lição, ela está dizendo que o principal motivo, né, de adorarmos ao Senhor, né? A adoração, na verdade, é justamente isso. Ela é fruto da generosa graça de Deus que é derramada em nossas vidas, né? Nós recebemos, nós somos atingidos por essa graça e nós o adoramos por isso. Nós adoramos a Deus porque a sua graça nos atingiu, a sua graça foi eficaz em nossas vidas. Por isso nós prestamos um serviço, né? Uma adoração ao Senhor. Como o povo de Deus, na época de Davi, ia até o templo, adorava a Deus, nós nos reunimos, né? Não, agora não, né? Nesse momento não, mas nós nos congregamos e adoramos ao Senhor, ou até mesmo em nossas casas, né? Nós adoramos porque a graça dele foi derramada em nossas vidas, né? Mas surge um questionamento, né? O que nos permite oferecer um culto agradável a Deus, né? Vamos relembrar um pouquinho o que acontecia lá no Antigo Testamento, naquela época de Davi. Primeiro, vocês lembram do óleo, né? Que eu falei desde o domingo passado. O óleo, ele era derramado durante o momento em que o sacerdote, ele fazia aquela oferta ao Senhor, né? A unção era justamente pelo derramar daquele óleo. Vocês lembram, né? Que eu falei desde os domingos anteriores. No local dos santos, o óleo ele era queimado, aquele óleo, né? No exato momento de adoração a Deus. Quando aquele óleo queimava,
ele produzia um aroma, além de uma fumaça, né? Uma fumaça cobria completamente aquele local em que o sacerdote estava. E além disso, aquele óleo queimado, ele produzia um aroma, só que suave, né? Eu acredito que os óleos daquela época não eram como os óleos e os azeites que a gente encontra hoje, né? Que não tem tanta qualidade. Se a gente for olhar, se você quiser um azeite de qualidade, ele é caríssimo, né? E o óleo, eu até falei nos domingos anteriores que era algo caro. Mas eles não tinham pena, né? Principalmente em um momento de adoração ao Senhor também não existia pena. Então, quando aquele óleo era queimado, ele produzia um aroma suave. Aquele aroma tomava conta de todo aquele ambiente, né? Por isso que a gente vê tanta expressão falando de aroma suave que chegava até Deus. Na verdade, era fazendo referência a isso, aquele óleo que era queimado e ele produzia um aroma suave a Deus no local do Santo dos Santos, qual o sacerdote estava. Além disso, além desse ato deles, que era na verdade um culto a Deus, que era agradável a Deus, a fumaça daquele óleo, ela cobria todo o local, né? O sacerdote, com isso, ele conseguia entrar no Santo dos Santos sem ser consumido. O local estava completamente coberto de fumaça e a partir daquilo ali ele conseguia entrar e fazer a expiação pelos pecados. Ele conseguia fazer com que os pecados fossem purificados, né? Isso é algo interessante que acontecia. Na verdade, era um cultuar, né, daquele povo para Deus. Na verdade, o sacerdote, como o líder principal, ele fazia todo esse processo para que Deus recebesse de uma forma agradável aquele culto, tudo aquilo que estava sendo feito, e assim perdoasse os pecados do povo. Então, tudo isso só acontecia, se a gente for parar para pensar, todo esse protocolo, todo aquele culto só era possível se tivesse o óleo, né? Que o óleo é justamente o significado, né, naquela época da unção. Aquilo só acontecia por causa da unção, né? Hoje, nos nossos dias, nos crentes, hoje é a unção preciosa, ou seja, o próprio Espírito Santo que nos permite cultuar a Deus, né? Hoje nós conseguimos cultuar a Deus, oferecer um culto agradável a Deus, não com louvor, porque os louvores são bonitos. Nós não conseguimos oferecer um culto agradável a Deus porque a palavra foi maravilhosa. Não, nós conseguimos isso pela unção do Espírito Santo. Tanto que às vezes você escuta louvores muito bem arranjados, né, de melodias, pessoas cantando com a voz maravilhosa, mas você não sente nada. Imagina Deus, né? Se a gente for parar para analisar. Então, o que faz com que o culto seja agradável a Deus é a unção preciosa que vem do seu Espírito Santo. Se nós formos lembrar, meus irmãos, até as nossas orações, elas são aceitas por Deus e são feitas de uma forma perfeita, na verdade são transformadas, né? De uma forma perfeita pelo Espírito Santo, né? Quem lembra do versículo que está lá em Romanos 8:26, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, esse agir do Espírito Santo em nossas vidas faz com que até mesmo a nossa oração ela chegue até a Deus de uma forma correta, digamos assim. Ele é como se ele traduzisse as nossas orações para Deus, porque nós não sabemos orar como convém, muito menos adorar como convém ao nosso Deus. Mas o Espírito Santo faz com que essa nossa adoração imperfeita, faz com que esse nosso serviço, esse nosso culto a Deus imperfeito, porque vem de nós, de pessoas imperfeitas, o Espírito Santo faz com que aquilo chegue até o nosso Deus como um aroma suave. Não tem nada queimando. Não tem óleo queimando, não tem fumaça nos cobrindo, mas tem o Espírito Santo levando todo esse trabalho ao nosso Deus, levando tudo isso para Deus, para que Ele receba de uma forma que se agrade, né? De uma forma perfeita. Então, a perfeição não vem de nós.
A perfeição é obra do Espírito Santo trabalhando sobre a nossa adoração, sobre o nosso culto, né? E isso é justamente a unção que nós percebemos em nossas vidas. A unção é por obra do Espírito Santo. Na nossa vida, enquanto cristãos, a adoração é algo indispensável. Não tem como você dizer que serve a Deus e não adora. Não tem como, né? É algo que não dá para vivermos sem. Tem que existir momentos de adoração, né, em nossa vida. Todos nós, na verdade, fomos criados para esse propósito, né? Fomos criados para adorarmos a Deus. E a unção, meus irmãos, ela é preciosa porque ela nos permite cumprirmos esse propósito. A unção, através da obra do Espírito Santo, é quem nos permite adorarmos a Deus, né? Nós conseguimos adorar, conseguimos cultuar ao nosso Deus, conseguimos cumprir com isso por meio da unção, né? Nós precisamos senti-la, né? Precisamos permitir que o Espírito Santo atue em nossas vidas, sentirmos a sua unção e assim conseguimos cumprir o propósito de cultuar o nosso Deus de uma forma que agrade a Ele. O Senhor, meus irmãos, Ele se alegra quando nós nos congregamos para cultuar. Nosso Deus, Ele se alegra quando nós nos congregamos para adorar a Ele, né? Como eu disse, independente de coisas mirabolantes, né? De coisas perfeitas, que muitas vezes a gente tenta buscar cada vez mais essa perfeição na forma de adorar a Deus. Na verdade, nós temos sim que dar o nosso melhor a Deus quando se trata de adoração. Nos empenhar, né? Fazer para Deus de uma forma sem pena, né? Nos empenhando completamente e assim conseguimos adorá-lo dando o nosso melhor. Mas, além de tudo, a unção precisa estar presente, né? Nós precisamos juntos conseguirmos agradar ao nosso Deus pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, né? Através da sua unção. Então, que nós possamos, né, muito em breve, estarmos juntos fisicamente para adorarmos ao nosso Deus, né? Estarmos juntos cultuando ao nosso Deus, sentindo a unção dele presente em nossas vidas. Amém?